Hoje nós vamos falar sobre a bariátrica que a Thaís Carla fez, gente. A Thaís Carla, então, ela era uma influenciadora que tinha, em média, eu acredito que ela chegou a 200 quilos. Ela é uma dançarina, inclusive, mesmo com o peso dela, ela seguia dançando bem. Mas o que fez mesmo a Thaís Carla estourar foi quando ela fez uma crítica sobre o assento do avião, gente. Ela fez uma crítica dizendo que não era apropriado e não era inclusivo. O avião, ele não era inclusivo. E aí ela trouxe uma revolta e um hate muito grande pra ela. Certo? Os anos se passaram e agora, atualmente, ela fez uma bariátrica, tá malhando, ela expõe agora o corpo dela, a pele sobrando, as peles que sobram. Todo mundo assim chocado que agora ela tá passando por uma mudança física, sendo que ela sempre bateu muito na tecla de que não havia nada de errado com o peso dela. Então, bora ver aqui toda a mudança da Thaís Carla. A gente vai ver um pouco da história dela, mas bora lá, gente. Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, sextou e hoje é sexta de Black Friday, gente. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. E não esqueçam de ir na nossa loja que está com preço de Black Friday nas toucas de cetim, nas toucas longas de cetim, nas toucas curtas, toucas de faixa, toucas com regulador, tudo na nossa loja da Shopee. O nosso e-commerce também, gente, só que esse ano a gente colocou os preços de Black Friday lá na Shopee, gente. Então, se você dá um cliquezinho aqui na tela, vai aparecer os produtos. Lá você consegue ter acesso aos outros produtos que são nossos. Então, você que quer acordar com cachos definidos, alinhados, por mais dias, sem ter que ficar lavando o cabelo todo dia, o cabelo cacheado principalmente, sofre muito com isso. Quer o cabelo mais alinhado por mais dias? Toucas de cetim, clica aqui na tela que você vai ter acesso. Gente, aproveita os preços de Black Friday. Então, bora lá, sem enrolação. Vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, eu peguei aqui um vídeo primeiro pra gente ver o início da Thaís Carla, quando ela era bem novinha, com 18 aninhos, ela já se destacava ali pela dança mesmo. Então eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês irem vendo, que eu tirei o som porque tem direitos autorais o vídeo dela. Mas aqui ela com 18 anos, aí em 2010, 19 anos, aí vai mostrando, ó, 22 anos, e você percebe ali a mudança do corpo dela, mudança também física, né? A pessoa vai envelhecendo. Então, 25 anos, tá uma moça, né? 26 anos, aqui, você vê realmente que ela... Aí, de 26 anos, no mesmo ano, parece que ela tá um pouco mais magra, mas com 27 ali, ela estabiliza mais ou menos nesse peso que vocês estão vendo aí na tela, que é o momento, inclusive, que ela começa a se tornar mais famosa. Aí, ó, 2020 é o momento que ela fica realmente mais conhecida, e com 30 anos. E aí, ela estabiliza, então, nesse peso que a gente tá vendo ali, ó, a partir dos 30. E aí, o que que aconteceu, gente? E aí, então ela tem uma trajetória bem longa ali como dançarina, como influenciadora. E ok, ela teve um boom, acho que ali em 2020, 2021, que ela fez uma crítica a uma empresa de avião. O que que aconteceu? Ela ficou famosa porque ela fez uma crítica a uma empresa aérea. Ela vai fazer uma viagem e ela vai filmando como tudo é difícil para ela. Como é difícil passar numa catraca, como é difícil, principalmente sentar no avião. As cadeiras não suportam, não são adaptadas para uma pessoa do tamanho dela. E é essa a crítica dela no vídeo. Ela tenta sentar, não consegue, ela tem que comprar, separar duas poltronas para ela. Então levanta aquele meio que separa, né? E ela tem que usar duas poltronas para ela para ter conforto. E aí ela senta, só que a distância entre um passageiro e outro na frente, ela fica bem apertada e o pratinho dela, sabe o pratinho do avião pra gente comer? Não desce. E aí ela tava criticando. O cinto, ela não consegue fechar. Então ela tinha que pedir para a aeromoça uma extensão de cinto para conseguir. E o vídeo dela, gente, veio como uma crítica sobre a falta de inclusão, a falta de tudo, assim, como não é adaptado para uma pessoa que está no tamanho dela. Só que assim, as pessoas, quando viram o vídeo, ali, gente, ele fez ela sair assim, ó, cruzar a bolha, se tornar uma pessoa verdadeiramente falada. Porque as pessoas se revoltaram, falaram, não, gente, aí já é demais, cara. Aí já é demais, aí já é demais, é demais. Você tá querendo, então, que o avião mude toda a estrutura por conta do seu peso? Lá na frente, ela também entra numa polêmica com uma nutricionista ou uma enfermeira, não me lembro agora, que a moça falou claramente, ó, esse nível é doença,
vai adoecer, citou o nome dela, vai adoecer, pode acabar... Falou, N coisa, isso aí tá errado, isso não está certo, chegar a esse peso, e ela processou essa profissional. E aí ela se tornou mais falada ainda. Só que essas duas polêmicas dela que eu tô citando pra vocês, sobre peso, exatamente focada em peso, essas duas polêmicas trouxeram muito hate pra ela, muito hate. As pessoas, assim, eu olhava assim os comentários da Scarla, e ela era influenciadora, seguia dançando, fazendo publicidade, mas não dava pra negar os comentários. Na verdade, em peso, a galera, não. Então, no momento em que ela toma essas atitudes de gravação e de processo, é como se ela dissesse realmente pra gente, esse peso que eu tenho, não tem nada de errado com isso. Errado são vocês falarem do assunto e falarem que isso é uma doença, que isso está me adoecendo, que isso não tá legal. É claro, né, gente? Nesse meio existe um bullying lascado, hate lascado. E eu acredito que depois disso, aí a coisa vai, assim, é muito hate, mas grande, assim, ela uma influencer grande, assim, de muitos números. Aqui, por exemplo, gente, um vídeo que eu separei pra vocês, antes dela fazer a bariátrica, aqui ela vai fazer um arrume-se, né? Então, vocês estão vendo que ela expõe. Ela expõe, então, o corpo, isso aí foi em 2024, antes da bariátrica. Ela expõe o corpo, ela expõe o look que ela vai, então, como se fosse uma influenciadora de moda, um monte de influenciadora de moda faz isso, o antes, aí tira a roupa, mostra só roupa íntima e ela colocando o look. Então, ela fazia vídeos assim, trocando de roupa, dançando, tinha dancinha, tinha roupa, tinha ela de biquíni, então ela postava mesmo. Pelo menos, de repente, pra mim, né? Que eu não estava acompanhando tanto assim também. Mas acontece que, de repente, ela me aparece de cinta, tá? Scarla exibe barriga sem cinta após emagrecer 50 quilos. Ela fez bariátrica. Agora eu vou ligar esse vídeo aqui pra gente ver. Cheguei do hospital, graças a Deus, gente. Agora não posso fazer nem hidro, que eu pensei que eu ia poder fazer hidro, não vou poder. Posso malhar só superior, mas ele falou que só de eu andar muito, de repente, eu possa, sei lá, machucar mais, então eu tenho que ficar parada. Ai, tá indo tão bem, né? Ai, que raiva. Tirando aqui, ai, a cinta, pra me contar uma coisa pra vocês, um bafo. E olha que é uma coisa que eu tô super feliz, gente. Ai, meu Deus, só agradecer, mais nada. Peraí, deixa eu acabar de tirar. Aqui, então, é um outro vídeo, ela vai fazer uma tour pelo corpo dela, no caso, sem cinta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá minha barrigucha. Ó, mole, gente, normal. Ia cair mesmo. Aqui eu tenho essa fenda aqui, ó, que foi da cirurgia da gravidez da Eva, minha cesárea. Que não era pra ter feito por aqui, porque aqui tem mais gordura. Mas enfim, aconteceu, né? E acabou fazendo por aqui mesmo. Então ficou essa fenda, provavelmente quando eu for fazer a cirurgia vai tirar tudo isso, né? Devo fazer uma parte por vez. Mas assim, a única coisa que me incomoda é porque quando eu tô fazendo aula de dança, ela, ó, ela tá assim, ó, batendo. E outra coisa que também eu faço, eu tinha mania de botar o peso inteiro da minha barriga, assim, ó, eu ficava em cima da minha barriga. E agora eu não tenho mais essa barriga tão grande pra botar o peso. Então, eu tô tentando toda hora, gente, me corrigir. E é um inferno, porque eu tento me corrigir, aí do nada eu me pego assim de novo. Pra você ver que eu não tava com postura nenhuma aqui. Eu ficava assim. E agora eu tenho que ficar assim. Essa é a postura exata. Então até dor na lombar, pelo fato de eu estar me acostumando com esse corpo, tá estranho pra mim. Ainda tô tentando me recuperar. Porque quando você perde, os órgãos já estão voltando pro lugar, né? Estão se encaixando. Seu corpo tá tentando entender o que tá acontecendo. Então, a única coisa que me incomoda é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. O que trazia tanta gente pra cima dela? Que eu até lembrei agora que ela falou da cesárea. Vocês viram que ela falou do corte da cesárea? Eu lembro que ela postou um vídeo que também deu o que falar. Tudo na Scarla chocava muito por conta do peso que ela chegou. Então, o parto dela, quando ela teve que fazer cesárea, a gravidez de altíssimo risco por conta do peso. E tudo colocava muito assim a situação em risco. Então, a gravidez dela era muito complicada. E quando ela falava do assunto, ela explicava, mas sempre havia nela um papo do tipo assim, eu entrei na
clínica e o médico foi gordofóbico comigo. Ele me olhou e ele sempre fala do meu peso. Ele nunca fala de outras coisas. Eu não tenho problema nenhum de saúde. E sim, ela não devia ter problema mesmo não, gente. Porque quando a gente é jovem, a gente faz uns negócios, a gente chega até o limite do corpo e o corpo aguenta, cara, porque é jovem. Certo? Então, realmente ela devia falar a verdade, mas quando o médico olhava pra ela, é claro, né, gente? O médico sempre ia pra cima do peso. E ela sempre falava disso como se o mundo e até os profissionais tivessem ali com uma perseguição em cima, todo mundo gordofóbico, todo mundo com fobia de gordo, entende? E as pessoas se revoltavam com isso, dizendo, pelo amor de Deus, a sua condição realmente está acima. E você está falando que os outros estão com problema, isso trazia muita discussão. Mas tinha quem defendesse. Gente, deixa ela é linda. Vocês entendem, né? Sempre assim, dividido. E agora, então, ela vem com essa bariátrica. Vamos mostrar o antes e o depois dela. Então, ela está magra aqui. Ela está iniciando um processo de emagrecimento. Tanta pele no corpo dela que agora a pele começa a cair. E ela falou sobre cirurgia, né? Que vão fazer cirurgia por partes. Se eu não me engano, ela está falando da cirurgia para arrancar a pele, né? E ela perdeu 50 quilos? Gente, é muito, meu Deus! Após eliminar 75 quilos. Eu, no momento, tô pesando uns 60 e pouco, gente. Ou seja, ela me perdeu e ainda perdeu um pouco mais. Então, olha que interessante. Ela realmente perdeu muito peso, gente. Então, como a Thaís Carla ela é muito ativa, gente, já vou até deixar aqui o vídeo rodando, mas tá com música, tira com a de direitos autorais. Como ela é dançarina, ela é uma pessoa ativa, viu? Até quando ela tava sobrepeso, ela é uma pessoa muito ativa, porque ela com aquele peso dançava. E aí ela mostrou ela dançando agora com esse corpo, e é o que a gente percebe, gente, é que existe a questão do excesso de pele, mas o rosto dela começa a mudar. Não sei se vocês percebem. Eu já falei isso com vocês. Se a gente emagrecer muito e se a gente engordar muito, muda aqui, ó. Muda toda essa linha do rosto, né? E o dela, agora que ela tá emagrecendo, vai mudando a linha. Você olha assim pra ela, você começa a ver que o rosto dela tá diferente. Aqui ela tá com a Maia Massafera, e a Maia Massafera foi ver ela depois da bariátrica, agora que ela tá passando pelo processo, e as duas vão falar um pouco sobre o peso delas, porque a Maia Massafera é o contrário. Ela fala que, o pessoal, na verdade, fala que ela tá muito magra, e ela mesma fala que tá tentando engordar. Eu quero engordar, mas quase 10 quilos, e essa daqui que eu quero emagrecer mais de 40. Muito muda, né? Muito! Eu quero engordar e ela quer emagrecer. Chocada, isso é verdade, meu Deus! Ó, magrarios! Daqui a pouco só fiz... Ó, meu peitinho vai ficar assim, gente, daqui a pouco vocês vão saber quem é a Maia, quem é a Thaís, quem é a Thaís, quem é a Maia. Ai, que desgraça! Ai, você tá emagrecendo bastante, irmão? É. Quanto você emagreceu? Foi 70. 70? Eu já engordei quase 10. Ó, a gente tá chegando nos objetivos que a gente almeja. Objetivos! Gostosa. Fiquei sabendo que a Thaís está ensinando coisas novas. Aí o que acontece, gente? Então as duas juntas mostrou e ela falou que ela ainda precisa perder o quê? 50? Não presta atenção, vou ter que voltar. Mais 40, ela precisa emagrecer mais 40, ela quer, certo? Então a diferença, o rosto dela, movimentação, tudo. Agora nós vamos ver o que é uma bariátrica, porque a bariátrica, gente, ela tem dois lados, né? Eu acho que muita gente já sabe disso aqui no nosso canal. A bariátrica, ela vai trazer o emagrecimento. Pode ajudar você em N questões, por exemplo, a diabetes, eu vi gente falando aí da diabetes, separei vídeo para vocês, mas o problema da bariátrica é que ela é uma cirurgia extremamente agressiva, que vai alterar a forma com que seu corpo absorve nutrientes e vitaminas. E aí acaba dando um BO para muitas pessoas. Vamos ver. Outras não, claro. E tomara que o caso dela seja extremamente bem sucedido, se Deus quiser. Mas a gente vai ver aqui um vídeo, o que é a bariátrica. Peguei aqui do Saúde Regular Oficial, quem quiser seguir, certo? Então o médico explicando. Vamos ver. É basicamente assim que a cirurgia bariátrica do tipo bypass é realizada. O estômago é transformado em uma pequena bolsa do tamanho de um ovo, que cabe aproximadamente 45 ml de alimento, então ele é conectado ao intestino delgado. Essa é a ação restritiva. Além disso, ela vai ter uma ação metabólica. Hormônios que geram fome reduzem, ao mesmo tempo que hormônios que aumentam a saciedade sobem. Além disso, o alimento leva mais tempo para entrar em contato com as enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. Pacientes que passam por esse procedimento podem perder até 70% do excesso de peso. E aí, já tinha visto algo parecido antes? Sabia que era feito dessa forma? Aí você diz, que ideia genial. Eu achei a bariátrica, contando assim,
uma coisa genial. Porque o estômago tá grande exatamente porque a gente foi esticando ele com muito e agora precisa de muito para alimentá-lo. E você vai, o que você vai fazer? Você vai e corta. A minha dúvida é por que tem que cortar tão pequeno? É que eu não entendo do assunto, né, gente? Mas vocês viram que cortou bem pequeno, o tamanho de um ovo? Não, dá para fazer um pouquinho maior para não dar tanto impacto? Não sei. Mas com certeza a medicina deve saber o porquê. E o que acontece? No momento que corta, deixa o estômago bem pequenininho. Tanto é que quando a pessoa volta de cirurgia, ela tem que comer sopinha, não pode comer nada sólido. Esse estômagozinho não aguenta essa comida. Na mente, ela talvez ainda queira, mas o estômago não aguenta, então não pode, senão literalmente vai de arrasta. Vai de arrasta se você tentar ingerir comida, se eu não me engano, sólida nas primeiras semanas. Vai dar ruim, porque esse estômagozinho aí que tá mostrando aqui não vai aguentar. E aí, qual o BO? O BO dizem que na hora que corta e diminui o estômago, dá um problema na absorção, como eu disse para vocês, de vitaminas e nutrientes, deixando muita gente com emagrecimento doente. Aquele emagrecimento, na verdade, de não anêmico, que não consegue, na verdade, você não está conseguindo comer, você não está conseguindo ganhar peso. Tem gente, inclusive, que foi de arrasta, não aguentou a cirurgia. Eu vi nos comentários pessoas contando assim, meu amigo fez, não aguentou. Ou seja, é uma cirurgia perigosa. Muita gente fica entre fazer a cirurgia, tentar a cirurgia ou tentar a dieta. Porque ela é menos arriscada, porém muito mais sacrifício. Mas a bariátrica vai trazer ali uma diminuição, como ele disse, de 70%, mas com o risco de você ali ter um problema muito sério de saúde. Então, o que acontece, gente? Tem desde pessoas que se arrependeram da bariátrica, porque não conseguiram ter absorção de nutrientes mais. Teve até depressão, por conta de não conseguir absorver, isso muda, né? Isso muda a nossa cabeça. Teve gente que não ficou assim anêmico. E teve pessoas que ficaram muito saudáveis, que conseguiram manter. É certo que teve que fazer um tratamento especial com vitaminas e tudo, mas que conseguiu manter saúde, gente. Teve gente, sim, que fez bariátrica e conseguiu. E teve pessoas que não. A questão é que tem muita gente que se arrependeu, inclusive. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da Thaís Carla explicando por que teve que fazer a bariátrica, por que ela optou por fazer a bariátrica, uma vez que ela sempre bateu na tecla que eu gostava do corpo dela daquele jeito, do jeito que ele era, e não pretendia ceder à pressão de ninguém, e muito menos não queria mudar. E 40, aí eu 140, aí eu ganhei mais 50. Antes de eu fazer a bariátrica, eu fiz psicólogo, né? Aí eu não tenho compulsão alimentar. Eu sou aquela 3% da genética, que é genética. Corpo em movimento e ter uma dieta equilibrada, entendeu? E a diabetes, né, que eu tive da Eva, passou um tempo, pelo fato de estar muito, com 200 quilos, passou um tempo, a idade também foi aumentando, né, tô em 34 hoje, ela foi vindo aos poucos, a diabetes, ter toda prevenção, né, saber como é que lidar com aquilo, e ela falou pra mim que é extremamente genético, porque a família inteira do meu pai é diabética. Então ela falou assim, olha, pelo fato de você estar com 200 quilos... Aí eu falei, ok. Ela falou, por mais que você é muito saudável. A diabetes, ela pode ficar aí um tempinho. A gente pode sanar, porque eu sei que você dá conta do recado. Então, até antes de eu fazer a bariátrica, eu já não estava tomando remédio. Porque já estava estabilizada. Então ela já começou a falar que ela estava lá com 140 e pouco, ela começa o vídeo falando, e aí ela chega a 200 quilos. E aí o médico, conforme ela chega a 34 anos, ela começa a envelhecer. Eu falei pra você, o corpo jovem, ele aguenta muito. E aí, quando ela começa a envelhecer, então, aí o médico bate e diz, ó, a diabetes tá chegando. E é de família, vai bater aqui também, ainda mais com a questão da alimentação. Ela disse que não tem compulsão, que o caso dela é um caso raríssimo de genética. Vou falar para vocês, ela se movimenta muito, ela é uma dançarina, ela não parece ser uma pessoa sedentária, quando você vai ver o estilo de vida dela e como ela ficou famosa com a dança, né? E sempre no Instagram dela, muitos vídeos dançando, então ela todo momento ela tem que estar ali levantando para gravar e gravando muito, não é tipo quilos mortais, gente, que a galera ficava sentada o dia inteiro. Então ela tem uma movimentação no corpo, mas é muito complicado não falar que ela tem compulsão. É bem complicado, porque ela pode até não ter compulsão, mas agora uma alimentação saudável, aí eu não sei, o que vocês acham, gente? Porque, eu tenho uma alimentação balanceada, aí a gente chegou a 200 quilos por pura genética. Olha, é complicado. Os comentários é o seguinte, já questionam ela.
Como que uma pessoa de 200 quilos é muito saudável? Porque a médica falou para ela que ela era muito saudável. Eu entendi, eu acho que eu entendi o que a médica quis dizer e eu concordo. Com o corpo que ela tava, de 200 quilos, um monte de gente jovem, o corpo não aguentava. O corpo já não aguentava, já ia pedir socorro e não ia conseguir levantar. E ela levantava, dançava e a diabetes só foi bater com 34. Então isso mostra uma resistência. Eu acho que talvez a palavra seja essa, a resistência do corpo dela. E saudável também, porque ele aguentou se manter mesmo com 200 quilos, mesmo com a diabetes vindo e o joelho dela lá dançando. Muitos de nós não tem nem esse peso e já não consegue mais levantar, entende? Então, acho que foi nesse sentido que a médica quis falar, como o corpo dela aguenta. Ela ainda acredita nas mentiras que ela conta. Olha, filha, vou dizer assim, no momento em que a diabetes bateu e ela começou a perceber uma questão de saúde, tanto é que ela tá indo atrás por conta da saúde, eu vou mostrar outro vídeo aqui, eu acho que ela teve que confrontar muitos pensamentos. Muitos ela ainda acredita, mas ela vai ficar só acreditando, porque ela vai ter que mudar, para que se mantenha viva. Não tem essa de diabetes genética adquirida, só é genética a tipo 1, que a pessoa já nasceu com ela. A que vem com a idade é por conta da alimentação errada. É que eu não sou médica, gente, mas o que vocês acharam desse comentário? Faz sentido pra você? Você que é enfermeira, você que é médica? Me conta aqui. Eu lembro que quando ela tomava banho, ela tinha uma garrafa de refrigerante no cantinho da banheira. Quem é seguidor antigo sabe do que eu tô falando. Ou seja, o que a seguidora tá falando? Aqui, ó. Aí o pessoal postou. O pessoal postou uma imagem dela antiga, ela deitada, com o peso dela antigo, bebendo uma garrafa inteira de Fanta. O que o pessoal tá querendo dizer? Tem certeza que não era compulsão? Ou você não queria enxergar o quanto comia? Porque isso acontece, gente. A gente come muito e a gente olha e diz, eu não sei por que eu tô engordando. Na verdade, a sua mente está apagando o quanto você está comendo coisas não saudáveis. A sua mente, ela apaga. E aí você começa... Como assim? Para anotar tudo que você come, que você vai ver. Você diz, misericórdia, eu tô engordando é pouco. Eu sou assim, eu como muita besteira, gente. Melhore, Nicole, melhore. E meu pai tem diabetes, gente, eu que me cuide. Eu como saudável, porém como demais. Estou pesando 109 quilos e na luta. Ela quer porque quer convencer as pessoas que ela é super saudável. Pessoa que tem diabetes e outras coisas é super saudável. Ai, mulher, para. Não, mas ela de alguma forma não deixa claro, nesse diálogo pelo menos, que isso é por conta do peso e que o peso veio por conta dos hábitos. Não, eu não tinha hábitos, é genético. E a diabetes é genética, não é por conta do meu peso. Então ela nunca assume, e isso já é dela, na verdade, a discussão inclusive, que trouxe muito hate, é exatamente isso, que ela não foca, na verdade, no problema do peso. É genética, é preconceito, é falta de acessibilidade, mas ela não fala, gente, o peso passou do ponto. O peso passou do ponto. Ela não tem isso, entendeu? Inclusive, a Jojo Todinho tem. Eu tô falando da Jojo Todinho porque era uma situação que emagreceu há pouco tempo, tá, gente? Mas elas não são amigas nem nada. Então, a Jojo Todinho foi um caso. Perguntaram pra Jojo, por que você decidiu emagrecer? Aí ela falou, bom, simplesmente eu tava na Disney e um dos brinquedos, e acho que alguns brinquedos, mas um deles em específico, eu não podia entrar. Eu não podia entrar porque eu não cabia na cadeira. Eu não conseguia sentar na cadeira do banquinho do brinquedo. E ali caiu uma ficha em mim. Eu não estou conseguindo viver por conta do meu peso. Então, a cabeça da Jojo, muita gente não gosta da Jojo, eu entendo aqui, é N questões que é um famoso, mas aí nessa questão ela tem isso. Ela tem de tipo assim, cara, eu não vou gravar um vídeo falando que a Disney tem que mudar. Eu tô passando do ponto no meu peso. Meu peso, ele realmente... Eu não tô gorda. Eu já estou chegando à obesidade e eu já não estou conseguindo viver a vida nos locais. E daqui a pouco isso vai afetar a minha saúde. E aí, então, foi o momento que ela decidiu emagrecer, gente. Vou mostrar mais um vídeo dessa entrevista aqui dela. Por que a decisão da cirurgia bariátrica? Todo mundo me pergunta muito isso. Porque a saúde estava bem. Sim. Mas aí, a diabetes, né, que eu tive da Eva, passou um tempo, pelo fato de eu estar muito, tipo, com 200 quilos, passou um tempo... A idade também foi aumentando, né? E aí ela foi vindo aos poucos a diabetes. E ela falou pra mim que é extremamente genético, porque a família inteira do meu pai é diabética. Então ela falou assim, olha, pelo fato de você estar com 200 quilos, isso tudo vai piorando. Interfere. Mas aí eu fui num parque e as crianças ficavam assim, mãe, eu quero brincar com você. Como é que eu ia entrar num brinquedo pra brincar com a criança? Sabe? Isso começou a me incomodar. Não por eu fui muito por elas.
Primeiro de tudo, foi por elas. E depois eu comecei a perceber que eu não... comecei a sentir por eu mesma que eu precisava de uma virada. Falei, por que não? Por que não fazer essa bariátrica, já que é super genético? Se eu só emagrecesse por dieta... Ele falou que talvez não ia rolar. Ia demorar muito de horror pra me conseguir. Então ele falou, faz a bariátrica, eu acho que vai ser uma viradaça pra você. E realmente... foi. Então, a Thaís Carla, ela tem essa forma de pensar, né, gente? Ela não fala que é hábito, ela é sempre uma questão genética. Não havia nem um pouco do hábito, pelo menos ela não põe nem ali uma pincelada, sabe? O peso também não é problema. Não sei se vocês percebem, mas é um tipo, né? Mas não adianta, é um tipo de discurso, contudo, não adianta. Na hora que a diabetes bate, gente, problema no joelho, em alguns casos, outros no coração, outros assim, assado, todo o discurso que a gente tiver, tô falando de nós todos, todo o discurso que nós tivermos cai por terra, porque você vai ter que fazer uma escolha, né? Você vai ter que fazer uma escolha. Então, gente, lá em 2020, 2021, que eu falei pra vocês já em outro vídeo, que estava muito em alto cancelamento, inclusive, começa a vir também a onda do body positive, que é orgulho do nosso corpo. É um discurso simples, que nós temos que ter ali orgulho de quem nós somos, do nosso corpo, não ficar se comparando, não. Um discurso simples, se você pensar bem, olhar para o seu corpo de forma positiva. Só que ele também se funde em relação à gordura e em relação a pessoas com obesidade, pessoas gordas, em que em que eu devo ter orgulho ali do meu corpo, mesmo ele estando nessa condição. E aí colocava, eu não sei como explicar, mas aí ele entrava numa fusão de o que é se amar de verdade. Na época, lá em 2020, se amar de verdade era aceitar do jeito que está. Era aceitar do jeito que está. Só que esse jeito que está pode trazer problemas no futuro, mas isso não era discutido. Às vezes eu estou numa condição que está bem agora, mas daqui a pouco pode dar problema, que é exatamente o que ocorreu com a Thaís Carla. Ela manteve o corpo dentro disso até onde ela pôde, mas no momento em que começa uma diabetes, começa a prejudicar ela com as filhas, a viver a vida dela, ela tem que, então, escolher se manter ou mudar. Afinal, se amar e amar o seu corpo é manter do jeito que está ou é mudar para o bem dele? O que é? Indo por esse caminho, eu também percebi o seguinte, que muitas pessoas trabalham como influenciador. Eu vou até sair do quadradinho para falar disso. Vou até sair do quadradinho para falar para vocês uma coisa que eu percebi. Agora eu não tô falando de uma visão body positive, tá, gente? Eu tô falando aqui de influenciador, né? Que eu senti muito que a Thaís Carla pode ter caído nisso durante um período e que muitas pessoas trabalham como influenciador e acabam caindo num ciclo de morte, gente, real, de morte. Vou contar aqui para vocês. Se você escolher um nicho para trabalhar e crescer nesse nicho, mas é um nicho que te destrói, você não consegue sair dele com facilidade. Eu vou explicar para vocês. Ela estava como influenciadora, só que o corpo dela e o tamanho do peso, o peso que ela chegou, estava chamando muito atenção, estava trazendo muito mais fama para ela, desde hater até pessoas que gostavam dela, pessoas que apoiavam ela a se manter, mas o corpo dela e o quanto ela trazia isso à tona, trazia muita atenção. Quanto maior eu fico, mais eles vêm. Quanto mais eles vêm, possivelmente mais engajamento e pode me trazer visibilidade, me trazendo também publicidade. Isso não é matemática. Isso não é. Isso é probabilidade. Pode fazer como pode não fazer. Você pode ficar fazendo tudo isso e não ganhar publicidade nenhuma. Só atenção. Você está ali e fica famoso, mas você não consegue publicidade. Mas você pode conseguir. Então, probabilidades. Você está virando um influenciador grande. E ela conseguiu milhões de seguidores. Então, estava dando certo. Não sei como era a questão de publi, de dinheiro, mas eu acredito que ela conseguia fazer sim. Tá acontecendo, então, um ciclo. O meu peso se manter assim, pois assim eu consigo mais apoio. Seja de quem me ama ou quem me odeia, mas eles estão aqui me dando... Se eu emagrecer, eu terei tanta atenção assim? Eu vou ter no primeiro momento que todo mundo se choca que agora eu vou emagrecer, mas eu vou conseguir? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que não é o da Thaís Carla, mas aqui no YouTube ficou muito famoso, mukbang. A pessoa fica comendo na frente da câmera e fazendo barulho com a boca, barulho de alimento, dá fome. Conforme você vai assistindo, dá gastura, mas dá fome. Você começa a sentir fome. E as pessoas, elas montavam um banquete de comidas, de doces, e elas comiam
todos os doces, toda a comida. E essa comida fazia mais sucesso no YouTube, atingindo milhões de visualizações e ganhando dinheiro real, mas ganhando muito dinheiro, principalmente quando a comida não era saudável. Quando elas comiam toda a comida e era uma comida suculenta, gordurosa, dava vontade de comer. Não era saudável, ninguém queria ver saladinha. Só que aí essas pessoas estavam ingerindo muito alimento gorduroso, ganhando milhões. Quanto mais eu postasse, mais eu ganhava. Para onde vai toda essa comida? Um monte de influenciador engordando, outros arrumando outra saída, como vomitando a comida depois dos vídeos. Como é que eles conseguiam se manter em um peso, comendo tanta, mas tanta comida em tantos vídeos para conseguir. E é um ciclo, porque eu ganho mais dinheiro conforme eu faço isso, mas eu estou... O que está acontecendo com o meu corpo? Ingerindo um banquete todos os dias de comidas não saudáveis, porque traz mais visualização. Esse ciclo, como é que eu vou sair disso aqui? Para gerar mais dinheiro, eu preciso me matar um pouco mais todos os dias. Porque vocês gostam de ver isso. Como é que eu saio disso? Isso existe num monte de conteúdo, gente. Às vezes eu olhava assim pro YouTube e eu dizia, graças a Deus, cara. O meu conteúdo, que eu falava de cabelo, graças a Deus o meu conteúdo ele é leve e ele não exige de mim nenhum tipo de tensão desse tipo. E não é só comida. Às vezes a pessoa tem que ficar fazendo loucura. Ela tem que ficar se degradando para trazer mais view e ela não consegue mais sair disso, porque para conseguir dinheiro e para sustentar uma mansão, para sustentar uma família, para sustentar o carro que ela comprou luxuoso e a vida luxuosa que ela tem, é um tipo de conteúdo que degrada. Então existe para vários... Eu ficava assim, meu Deus, eu olhava assim. Um caso muito famoso é o Nicocado Avocado. Um caso muito famoso. Ele começou como vegano e ele começou a fazer um conteúdo, ele começou a perceber que as pessoas gostavam de ver ele comendo comida gordurosa, ele abandona então o veganismo, o vegetarianismo, e ele começa a sofrer uma mudança estética completa nos vídeos dele, desde o início até o final. E depois ele deu uma alavancada, que ele deu um plot twist em todo mundo, que ele apareceu do nada magro. Mas enfim... E ele foi um caso, o conteúdo dele fazer com que ele fosse mudando, comendo comidas para conseguir mais views. Ele conseguia milhões de views, ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Quanto que o dinheiro vale, gente? Vale isso? Me conta aqui. Então é isso, gente. Esse foi o emagrecimento da Thaís Carla. Eu acredito que, se foi necessário pelas filhas dela, pela saúde dela, ela fez, então, a melhor escolha. Tomara que a bariátrica dela seja bem saudável, que tudo dê certo. E, cara, mas também se ela quisesse se manter naquele corpo, a gente bem sabe que era ela que ia ter que arcar com qualquer coisa, qualquer escolha dela, desde a bariátrica ou não, é a escolha dela, e ela que vai ter que arcar com isso até o fim. Mas fico feliz que ela esteja mudando e esteja gostando da mudança e esteja fazendo bem para a família dela. Agora, o que vocês acham da história da Thaís Carla? Me conta aqui. Eu quero saber o que vocês entendem de bariátrica também, gente. Me conta aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido e beijo!